Bom dia a todos. Dia 4 de setembro de 2025. Sejam todos bem-vindos à sexta reunião da Comissão de Estudos Tributários e Fiscais da BIARB, do Sindibor e da Aresp, em parceria com a RNR Advogados e a Correia Porto Advogados. Hoje estamos aqui com o nosso coordenador da comissão, Dr. Felipe Agra, pela RNR Advogados, que nos trará alguns temas, atualização, bem dizer, de alguns temas selecionados para o dia de hoje. Dentre eles temos aqui Split Payment e seus impactos no fluxo de caixa, novos editais de transação tributária da Receita Federal, incidência da contribuição previdenciária sobre a Bolsa de Jovem Aprendiz, e possibilidade de liberação de crédito ICMS no estado de São Paulo em razão do tarifaço. Sem mais delongas, eu agradeço aqui ao Dr. Felipe, mais uma vez, por preparar essa reunião para nós no dia de hoje. Convido a todos a participarem pelo chat ou pelo microfone, fiquem muito à vontade. Temos aqui a primeira parte da reunião, como sempre, sendo gravada com a permissão e gentileza de vocês, para que a gente disponibilize a quem não pôde participar nessa manhã. Então, logo o doutor Felipe Agra terminar a sua exposição, a gente encerra a gravação para continuarmos em ambiente de reunião de comissão. Mas durante a gravação, ou depois, quem preferir, por favor, façam uso da palavra e do chat para direcionar perguntas ao Dr. Felipe e interagir com a reunião. Dr. Felipe, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez. Um bom dia a todos, uma boa reunião. Obrigado, Reinaldo, pelas palavras, pela apresentação. Bom dia a todos. Bom dia, Eli. Ali, mais uma vez, obrigado pela remarcação da reunião. Ontem eu realmente tive um problema e agradeço a todos que puderam estar aqui hoje presentes para poder prestigiar essa apresentação. Sem mais delongas, eu vou iniciar compartilhando a minha tela. Como o Reinaldo já adiantou, nossa apresentação de hoje vai operar 4 temas, tá? 2 deles são um pouquinho mais extensos. Acaba sendo grande em razão da quantidade de editais, e o outro é um pouquinho mais de atualização de como está o tema nos tribunais superiores. Eu vou começar falando uma breve explicação sobre o que é Split Payment, que está sendo implementado pela reforma tributária, como ele vai funcionar, e os impactos que ele vai causar e que ele pode causar no fluxo de caixa da empresa, né? Vou apresentar também os novos editais que foram publicados pela Receita Federal agora nos meses de julho e agosto. Eu estava até comentando com o Reinaldo que foi publicada uma gama de editais gigantesca nesses últimos 2 meses, 2 propriamente dito pela Receita Federal, e os outros com participação com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, somam aí um total de 7 editais publicados nesses últimos meses. Eu vou também falar sobre um tema que vinha sendo debatido para o contribuinte, que ainda está sendo debatido no STJ, mas que já houve um desfecho aí com a publicação de um acórdão nesse último mês, que é a questão da incidência da contribuição previdenciária sobre a bolsa paga ao jovem aprendiz, né? Então, é como se fosse o mesmo entendimento, a mesma aplicabilidade de que era feita em relação às verbas indenizatórias. O entendimento acaba sendo bem parecido. E o outro tema que eu vou falar hoje é sobre os programas, os projetos que estão sendo implementados tanto pelo governo federal, isso é de uma forma um pouquinho mais superficial, e pelo governo do estado de São Paulo, em relação ao aumento, né, a majoração da tarifa de importação aplicada pelo governo norte-americano, em específico pelo presidente Donald Trump. Iniciando nossa exposição sobre Split Payment. O que é Split Payment? Split Payment é um mecanismo de pagamento, tá, gente? Ele não é um sistema novo, é um sistema que já é utilizado por diversos países que já aplicam e já usufruem do IVA, tá? Só que cada um com sua peculiaridade.
Mas não somente sobre o âmbito tributário. O split payment, hoje, ele também é utilizado já há algum tempo no Brasil, antes mesmo da reforma tributária, na relação comercial entre empresas, tá? Como uma forma de facilitar o pagamento e trazer mais clareza de como é o pagamento que está sendo realizado pelo serviço prestado. O split payment, de acordo com sua tradução literal, é a repartição do pagamento, tá? Na hora que você faz o pagamento, ele é repartido, demonstrando com clareza o que vai para o fornecedor e o que vai para o Estado, para a União ou para os municípios, no caso da reforma tributária. E é exatamente isso. Ele vai, na hora que você, esse tipo de mecanismo, ele vai ser obrigatório, tá? Em especial para todas as transações digitais que são realizadas, isso é, você faz uma relação comercial, isso gera um pagamento, ele é realizado de forma digital, de forma direta, haverá a incidência, haverá a aplicação do split payment, que funcionará em duas modalidades, em duas formas, tá? Na forma inteligente, que será subdividida em online e offline, e no sistema simplificado. No sistema inteligente, o que vai acontecer? No momento que há a operação, há a emissão de nota fiscal e é realizado o pagamento pelo serviço ou pela mercadoria adquirida, haverá automaticamente a separação do que do que é de competência do imposto dos entes federativos, do que é do fornecedor, né, do que é do adquirente favorecido. Então, como é que vai acontecer? O banco vai receber esse pagamento, o sistema que vai ser implementado vai fazer automaticamente uma análise sobre aquela transação, vai aplicar ali as deduções devidas, os possíveis créditos de ICMS, e de ICMS não, de IBS e CBS que o contribuinte tenha, vai fazer os abatimentos e vai separar o valor que é direcionado para o pagamento do IBS e do CBS e o pagamento que vai diretamente para o contribuinte, tá? Isso é o sistema hoje do split payment em modo inteligente online. No modo offline, que é principalmente aqueles pagamentos que são feitos em cheque, em dinheiro, o funcionamento dele não será obrigatório, mas funcionará basicamente igual. Você terá que efetuar essa declaração, você terá que informar o fisco desses valores, efetuar a separação e encaminhar esse valor para o fisco, para o ente. Então, é basicamente assim que vai funcionar o modo inteligente. Já no modo simplificado, é aplicado uma alíquota pré-fixada, tá, de separação. Ele é uma coisa que vai depender de quanto que foi a operação, então vai ser uma coisa mais direcionada, mais simplificada, para que facilite aquelas pessoas que não são contribuintes propriamente ditas de IBS e de CBS, a que recolham os seus impostos, tá? Então, é assim que vai funcionar basicamente o sistema simplificado. Só que isso pode causar um certo impacto no fluxo de caixa das empresas. Por quê? Hoje, como é que funciona? Hoje você realiza uma operação, você paga por aquele produto ou por aquele serviço, e você só vai pagar o imposto 30 dias após, isso é, um mês após. Então, você vai ficar com aquele dinheiro na sua posse por 30 dias. Isso te dá um maior fluxo de caixa, te dá uma maior liquidez para você operacionalizar no dia a dia, te dá um fôlego para que você consiga botar as suas contas em ordem e depois venha a pagar o imposto. No atual modelo, não haverá esse prazo, essa dilação de 30 dias. Isso vai ser feito de forma automática pelo sistema. Então, assim, na hora que você vai adquirir a mercadoria, que você vende a mercadoria, na verdade, e o cliente te paga, esse valor já é repartido imediatamente. É repartido, separando o pedaço que vai para o CBS, o pedaço que vai para o IBS, e te aplicando apenas o que lhe compete. Isso, de uma certa maneira, vai te trazer uma certa tranquilidade de saber que o imposto está sendo recolhido, mas também pode te causar um impacto no fluxo de caixa que você não vai ter mais como contar com aquele valor no decorrer de 30 dias. Então, vai ser necessário que as empresas, nesse momento de implementação do split payment,
começam a se organizar financeiramente, principalmente com a aquisição de, talvez, sistemas e aplicativos que auxiliem nesse fluxo de caixa, para que não ocorra um impacto tão significativo no fluxo de caixa em razão do split payment. Então, na verdade, o split payment nada mais é que um sistema que visa combater a fraude e a sonegação. Na verdade, esse sistema facilita e ajuda muito pouco o contribuinte. Ele é completamente pró-fisco. Por quê? Porque o fisco já vai ter ali aquela liquidez imediata, já vai ter aquele pagamento imediato, de forma automática, de forma sem passar pelo caixa da empresa, sem passar pelas mãos da empresa e sem o risco de, em tese, não receber aquele pagamento. Então, isso favorece muito mais ao contribuinte não, ao fisco. Com relação ao contribuinte, isso facilita apenas que vai haver uma maior liquidez. Você já vai saber de imediato que vai ser competente ao fisco, já vai ser feito o recolhimento imediato do tributo e você não vai ter aquela preocupação de depois obter fundos, obter valores para poder efetuar o pagamento do tributo. Então, basicamente, isso assim que vai funcionar o cliente. O que ele é? Ele é um sistema de pagamento que haverá essa separação, essa repartição de valores de forma imediata entre o fisco e o contribuinte. E a questão do impacto dele para o fluxo de caixa é exatamente essa questão, esse imediatismo do pagamento do tributo. Esse valor não vai passar pelo caixa da empresa e será repartido e enviado diretamente ao fisco. Contudo, não haverá somente uma questão de tempo de pagamento do tributo. Também haverá questão de creditamento. Como eu falei, o split payment ocorre sobre o pagamento. E, de acordo com a nova legislação, você só poderá se creditar, como todos sabem, o IVA, que vai ser repartido entre IBS, CBS e o imposto seletivo, ele funciona da seguinte forma para a título de creditamento. Todos os impostos criados com a reforma tributária serão não cumulativos plenos. Tá? Como é que é isso? O valor que você pagou na etapa anterior não será creditado, será utilizado para abater o que você vai pagar na etapa posterior. Então, você transporta esse valor que foi pago, que já foi recolhido, para que na hora que você efetue, na hora que você for fazer o pagamento do seu imposto, você abata esse valor que já foi recolhido do seu imposto a recolher. Só que com a reforma tributária, o fisco e a legislação aplicaram o entendimento de que esse creditamento só será possível se houver o efetivo pagamento do imposto na etapa anterior. E qual é o impacto que isso vai me causar em relação ao meu fluxo de caixa? O impacto é o seguinte, muitas vezes na hora que você adquire um produto ou adquire um serviço, a nota fiscal é sobre o valor total. E hoje, como é que é feito isso? Ele tem o valor total e esse valor do crédito total da nota fiscal, que foi pago o imposto, será acreditado para que você pague o seu imposto depois. Não importando se você paga esse pagamento à vista ou parcelado. Só que no split payment, com relação à reforma tributária, como eu falei, o creditamento vai ser sobre o pagamento, isso pode impactar você no dia a dia. Por quê? Você vai adquirir uma mercadoria para revenda, por exemplo, e você faz o pagamento dessa mercadoria, desse produto para revenda, de forma parcelada. O que vai acontecer? O crédito, para que você utilize na etapa posterior, será repartido, não será sobre o valor total da nota, mas sobre o valor que você efetivamente pagou. Então, você só poderá se creditar sobre o valor que você pagou, isso é, sobre aquela parcela. Se você pagou em 4 parcelas, em primeiro momento, você só vai poder pagar, só vai poder se creditar sobre aquela primeira parcela. Agora, veja, você adquire de forma parcelada, mas você revende esse mesmo produto à vista. Você não vai poder se creditar de forma integral do que o valor que seria sobre a nota fiscal que você adquiriu para revenda. Você vai ter que se creditar apenas sobre o valor que você pagou. Isso é, por exemplo, vamos contar que você efetuou uma compra
e você pagou apenas uma parcela, e logo em seguida você consegue revender aquele produto à vista. Você não vai poder se creditar sobre o valor total, você vai ter que se creditar apenas sobre o valor que você pagou referente à primeira parcela. Então, isso pode causar um impacto, ao primeiro momento, no seu fluxo de caixa, porque você vai ter que desembolsar o valor total do seu tributo, abatendo apenas uma parte do crédito que você tem direito, e o saldo remanescente desses créditos vai sendo anexado ao seu livro caixa, à sua contabilidade, de forma parcelada. Isso é, conforme você vai pagando, aquele crédito vai aparecendo na sua conta para utilização e abatimento. Só que, quando você pensa de forma imediata, você já pagou o imposto em relação àquele produto. Só que você só vai poder se creditar de forma repartida. Então, isso pode causar um impacto gigantesco para aquelas empresas que não têm aí uma organização financeira, uma organização do fluxo de caixa. Por quê? Porque ela vai ter que desembolsar um imposto em razão de ter feito uma revenda à vista, mas só vai poder se creditar de forma parcelada. Tudo bem que você vai poder, com o passar do tempo, utilizar esse crédito com mais tranquilidade. Só que, ao primeiro momento, vai te causar esse impacto. Então, você vai precisar de uma estrutura, uma organização, para que te permita que esse impacto, a primeiro momento, não seja tão devastador. E que você consiga, depois, levar esses valores para abater as parcelas posteriores, né? Só que aquele negócio, novamente, isso vai ter que se ver no dia a dia, até porque, muitas vezes, você vai acabar ocorrendo um acúmulo de crédito muito grande. Então, vai ter que se verificar no dia a dia como é que vai ficar essa utilização, quais serão os próximos capítulos que o governo federal e estadual implementarão em relação a essa questão do split payment, para que você consiga utilizar isso de forma a impactar o menos possível. Então, vai precisar de um planejamento, e aí eu não estou falando só um planejamento tributário, vai necessitar de um planejamento operacional, um planejamento financeiro eficaz, de forma contundente, para que você não fique com caixa negativo, fique com fluxo de caixa baixo em razão de ter efetuado um pagamento do imposto, porque você não pôde se acreditar na forma plena, porque você só pode se acreditar sobre aquilo que você pagou. E sobre essa questão de pagamento, nós já falamos em outros momentos de que essa questão do creditamento em relação à não cumulatividade na reforma tributária, isso pode gerar alguns impasses e algumas discussões nas operações comerciais, porque, na verdade, hoje, como é que funciona? Hoje, independentemente do seu fornecedor ter pago o imposto ou não, você ter direito ao crédito em relação à nota fiscal. O STJ já tem isso pacificado, já tem isso simulado. Então, assim, o contribuinte de boa-fé poderá se creditar, ainda que o valor não tenha sido, o imposto tenha sido recolhido na etapa anterior. Com a reforma tributária, isso não vai mais acontecer. Você só vai poder se creditar sobre o valor efetivamente pago. Então, é o seguinte, você vai ter que ficar de olho se o seu cliente, se o seu fornecedor, na verdade, pagou, se houve esse repasse para o governo, para que você consiga se creditar na etapa posterior. Então, assim, pode gerar uma complicação, novamente, no caixa, porque se houve um atraso nesse repasse, ou qualquer tipo de complicação nesse repasse, você será penalizado por isso, porque você não vai poder se creditar. Isso pode voltar para você em um momento posterior, mas isso pode demorar. Então, todos esses tipos de questões em relação à reforma tributária, à não cumulatividade, ao creditamento e ao split payment, terão que ser revistos com todo cuidado pelas empresas, seja da empresa de pequeno porte, da MEI, seja as grandes empresas. Por quê? Porque isso vai impactar no fluxo de caixa. Por quê? Porque vai impactar no creditamento da empresa para poder efetuar o pagamento do imposto. Com relação à questão do split payment, era basicamente isso. É um sistema novo, é um sistema de pagamento, tá? Que pode gerar facilidades em razão da clareza como é que vai ser feito o repasse dos valores ao fisco, só que isso também pode gerar impactos, como, por exemplo, repasse indevido, repasse a maior, se houve o repasse na etapa anterior para que você consiga se creditar, se o valor da sua aquisição para depois revender foi feito de forma parcelada, você vai ter que se precaver, porque você só vai poder se creditar sobre o valor efetivamente pago.
isso pode te causar um impacto na hora que você for revender o seu produto e tiver que pagar o valor do imposto sobre o valor pago à vista. Então, isso também pode te gerar impactos. Então, assim, o split payment ele pode trazer grandes facilidades, mas a maior dessas facilidades será para o governo, seja ele estadual, municipal ou federal. Não vai ser para o contribuinte. O contribuinte vai ser simplesmente um repasse de responsabilidade, porque, queira ou não, você não vai precisar se preocupar em ter que recolher esse imposto depois. Isso vai ser feito de forma automática. Então, assim, com relação a essa questão, a única coisa que o instrumento traz para o contribuinte é exatamente isso, sendo bem sincero de forma clara. É a questão da clareza, que vão ser feitas as questões, e do repasse da responsabilidade. Outro tema que a gente vai falar agora, é que eu estava até falando com o Reinaldo no começo da nossa conversa, é que eu nunca vi o governo publicar tantos editais de transação tributária, o governo federal que eu falo, como houve nesses últimos 2 meses, mês de julho e mês de agosto. Foram publicados um total de 3, 6, 7 editais, né? Foram 7 editais, sendo 2 no mês de julho e os outros 5 no mês de agosto. Os 2 primeiros editais, em relação aos editais 4 e 5, são relacionados à Receita Federal, tá? E os outros 4 são relacionados de forma repartilhada, isso é, vai ser aplicado tanto pelo governo, pela Procuradoria, por débitos espíritos de dívida ativa, mas também sobre aqueles débitos que se encontram ali ainda sob a administração da Receita Federal e que ainda não foram espíritos de dívida ativa. Todos os editais possuem um objeto, um ponto central em comum. Todos eles serão para diminuir, para reduzir o contencioso administrativo, no âmbito da Receita Federal e da própria Procuradoria. Então, todos eles são direcionados para esse motivo, para reduzir o contencioso. Só que vai ter, são 4 aí, não, na verdade são 5. 5 que serão de forma específica para um determinado tipo de questão, determinado tipo de tema. Os outros 2 da Receita Federal são mais abrangentes. O edital número 4, ele foi publicado, como eu falei, em julho, e ele será direcionado para redução do contencioso só para aqueles débitos que são considerados de menor valor. Isso é, aqueles débitos, aquelas totalizações que alcançam aí, no máximo, 60 salários mínimos. Tá? Então, assim, ele será adicionado de forma específica para essa questão. Ele vai buscar dirimir essa questão e vai buscar conceder um desconto de acordo com o valor, de acordo com as parcelas que você vai pagar. Tá? Você precisará, para poder transacionar, você precisará efetuar essa adesão pelo ECAC até o dia 31 de outubro de 2025. Você, nesse momento, você abre mão e você reconhece que os débitos que estão sendo ali discutidos, eles são verdadeiros, isso é, você está admitindo que você é devedor, então você desiste do processo, tá? Isso é uma das formas para poder efetuar essa adesão, e você vai ter descontos de acordo com a quantidade de pagamentos que você vai efetuar. Se você efetuar o pagamento em 12 parcelas, em 12 prestações, você vai ter um desconto de 50% sobre o total do débito. Isso vai incluir principal, multa e juros. E aí vai diminuindo a quantidade de desconto conforme você vai aumentando a quantidade de parcelas. Se você efetuar em 24 parcelas, 40%. 36 parcelas, 35%. E 50 parcelas, 50% de desconto. E esse valor, como eu falei, ele vai envolver não somente juros e multa, como normalmente é aplicado, mas ele também vai, nesse momento, envolver o valor principal. A parcela mínima nesse caso vai ser de R$ 200, e tem uma condição, que na verdade é uma sanção, para caso ocorra a rescisão da transação em razão da falta de pagamento, qualquer outras questões que o contribuinte deixe de observar no edital. Caso esse parcelamento, essa transação seja rescindida,
e aí abre-se um debate para legalidade desse artigo do edital, é que, na verdade, todos os editais, todos eles trazem esse artigo, que fala que o contribuinte estará impedido de efetuar novas transações por 2 anos, independentemente do débito que será transacionado. Isso é, não importa se você vai transacionar débito diferente daquele que houve a rescisão. Não importa, você estará vedado de transacionar por 2 anos. Na verdade, para mim, esse artigo acaba sendo um tiro no pé, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o contribuinte ele não deixa de efetuar o pagamento porque quer, às vezes é uma complicação, falta de fluxo de caixa, falta de dinheiro, de queda do faturamento, e muitas vezes ele acaba deixando de pagar aí 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas, e esse parcelamento ele acaba sendo rescindido. Então, você efetuar esse tipo de sanção, né, proibindo e impedindo que a empresa efetue uma nova transação por 2 anos, independentemente do débito da transacional, isso acaba sendo um tiro do pé. Porque, veja bem, a empresa estará 2 anos impedida de efetuar uma nova transação. Só que é o seguinte, a transação nunca, sempre foi, na verdade, vem sendo um meio gigantesco de entrada de dinheiro, de receitas para o ente público, principalmente federal. Então, quando ele impede que você efetue novas transações por 2 anos, ele está impedindo que ele mesmo receba valores por 2 anos. Porque a gente sabe que hoje, muitas vezes, o contribuinte faz essas questões de parcelamento porque existe uma transação aí com condições favoráveis para a sua adesão. Então, você efetuar uma sanção impedindo que ele efetue esse pagamento, uma nova transação por 2 anos, ele ficará 2 anos aí sem pagar o tributo. Isso poderá gerar encargos para o fisco, porque precisará efetuar a cobrança de forma administrativa, através de inscrição no CADIM, através de processo extrajudicial, ou inscrição em dívida ativa e execução. Então, assim, acaba sendo, na minha opinião, meio que um tiro no pé essa vedação. Mas, contudo, estamos aí no edital, e eu acredito que isso aí possa ser, inclusive, questionado juridicamente, porque há, inclusive, decisões judiciais que afastam essa sanção de 2 anos, porque o judiciário, na maioria das vezes, entende que não faria nem sentido aplicar essa sanção do jeito que ela é aplicada, impedindo que a empresa não faça novas transações por 2 anos. O edital número 5, ele também é no âmbito da Receita Federal, tá? Só que ele vai englobar os demais débitos, todos os débitos, isso é, aqueles que alcancem até 50 milhões, tá? Então, será permitido que você transacione. Então, você vai poder transacionar com desconto, tá? Você vai poder utilizar o seu prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa, tá? Claro, limitado aí em 30%. Infelizmente, ainda há essa limitação, tá? Diferentemente do parcelamento anterior, que não havia aí uma entrada nesse, tem uma entrada, tá? E quando você faz o pagamento, quando você faz a adesão, os descontos, eles não vão incidir sobre o valor total propriamente dito, até mesmo a utilização do prejuízo fiscal da base de cálculo negativa. Ele vai ser utilizado sobre o saldo remanescente da entrada. Isso é, você vai ter que pagar uma entrada, tá? E sobre o saldo que remanescer dessa entrada, você vai poder aplicar aí para abatimento tanto o prejuízo legal, uma base de cálculo negativa, mas também os descontos que foram concedidos nessa questão. Para esse parcelamento, você poderá efetuar sua transação até o dia 31 de outubro de 2025, tá? E, como eu falei, ele é direcionado para o contencioso, isso é, para reduzir o contencioso. Só que tem uma questão aí. Nesse parcelamento, você não poderá repartir o valor que você pretende transacionar. Isso é, se você possui um auto de infração que tem aí vários débitos ali sendo discutidos, você só poderá efetuar a transação sobre todos esses débitos, você não poderá escolher A ou B e transacionar apenas sobre aquele. Então, no momento que você faz a adesão, você terá que englobar todos os débitos que estão sendo discutidos, e, novamente, quando você faz essa adesão, você se declara devedor, você reconhece que é devedor
daqueles valores, tá? De forma irretratável. Como eu falei, poderá haver aí uma redução de até 100, nesse caso aqui não será possível a redução principal, tá? Nesse caso aqui só será efetuada uma redução sobre o valor dos juros e da multa. No edital chega a falar em encargos legais, mas, assim, na Receita Federal não existe esses encargos legais, porque esses encargos legais só ocorrem quando há efetivada a inscrição em dívida ativa. Então, será basicamente sobre multa e juros. Você poderá utilizar aí o seu prejuízo legal e até 100% para poder abater o valor da multa e dos juros. E terão duas opções. Você poderá, na primeira opção, efetuar um pagamento de uma entrada de 5% do valor consolidado, tá? Antes de aplicar os descontos, como eu falei. Após efetuar essa entrada de 5%, você vai poder parcelar em 5 vezes sucessivas, isso é, vai poder fazer uma prestação mensal sobre esse valor inicial desses 5%. O saldo remanescente, você vai poder aplicar os descontos e as deduções pertinentes e poder parcelá-lo em até 115 parcelas mensais. Esses valores serão corrigidos mensalmente pela Selic, como qualquer outro parcelamento, tá? Vale lembrar essa questão. Outra possibilidade de transação é um que possui com entrada de até 10% do valor consolidado, sendo pago esse valor em até 5 prestações e o saldo remanescente das mesmas condições, 115 parcelas e a primeira parcela parcelada em 5 prestações. Já para as empresas, nas microempresas, empresas de pequeno porte, casas de saúde, Santa Casa de Misericórdia, pessoas naturais, haverão condições diferentes, tá? Nos demais débitos, você pode abater no máximo 65% do total a ser transacionado, tá? Isso é, você tira o principal, mas você vai poder reduzir no máximo 65% do total. Já no caso das pessoas naturais, microempresas, empresas de pequeno porte, santas casas, esse valor será majorado. Em vez de 65, esse valor vai para 70. A entrada será de 5%, só que será uma parcela maior, serão 10 parcelas, tá? E o saldo remanescente após os descontos e após a utilização do prejuízo fiscal da base de cálculo negativa será em 135 vezes. Isso é, serão um total de 145 prestações. Existe também, nesse caso desse edital, uma modalidade que é direcionada para as contribuições previdenciárias. Como todos sabem, a maioria das pessoas sabe, normalmente as contribuições previdenciárias, o governo ele não concede uma quantidade maior de transação, de parcelas, é sempre no máximo 60. E nesse caso aqui em específico, será basicamente parecido, só que em vez de ser 60, serão 84 parcelas, tá? Quando... Tem até uma incorreção que eu preciso até verificar aqui agora, que eu coloquei 60 e depois eu coloquei 74. Então, é o seguinte, você vai poder vai ter que pagar um pagamento de uma entrada de 5% sobre o valor, sendo essa entrada repartida em 10 prestações, e o saldo remanescente você vai poder pagar em 74 parcelas. Isso depois eu confirmo com vocês, eu vou corrigir esse material e envio para ele, vou disponibilizar para vocês. Doutor Felipe, Oi, Fernando. acho que são 60 parcelas, sim, mas Então, só emendando uma pergunta pela minha interrupção aqui. Se você usa o crédito negativo o prejuízo fiscal para abatimento de uma cota inicial, o saldo remanescente você não poderá aplicar os descontos inerentes à transação, correto? não. Na verdade, você vai poder utilizar o prejuízo fiscal sobre o valor remanescente depois da entrada. Então, a entrada Depois da entrada, certo? será sem desconto. Então, E na a, hora que você tem esse saldo, você abate os valores em relação ao prejuízo fiscal e os descontos competentes em relação à transação. mas Você não pode você utilizar um ou outro, você não pode fazer... Pode falar. não,
Depois da entrada, você consegue usar até 30% do de prejuízo. prejuízo fiscal e ainda você vai ter um saldo remanescente. A este saldo remanescente, continua se aplicando a prerrogativa do desconto total que é previsível pelo edital? Ou Sim, sim. sim? Você, sobre esse saldo, depois que você aplica o desconto, depois que você abate o valor do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativo, você vai poder aplicar os descontos inerentes àquele tipo de transação. E, consequentemente, manter o parcelamento. Exatamente. Tá, Exatamente. Não perfeito. será um ou outro, até porque senão não seria muito atrativo, vamos considerar assim. Porque se você, vamos dizer que você tem um prejuízo fiscal, na verdade seria uma questão de opção. Na verdade, aqui ele te dá essa possibilidade, mas não seria uma opção. Porque vamos dizer o seguinte, se fosse pelo âmbito, se você utiliza um ou outro, por exemplo, empresas com lucro presumido não podem utilizar essa questão. Então, seria optante pela questão dos descontos. Certo, Empresas que são no lucro real, mas não têm um prejuízo, também. Então, você acabaria reduzindo muito a aplicabilidade dessa questão. Então, não faria perfeito. muito sentido. Então, você, sobre o saldo, depois que você faz a entrada, depois que tem um saldo total, tira 5% de entrada. Aquele saldo remanescente, você aplica o prejuízo fiscal 30%, abateu, e o saldo remanescente, os descontos. Perfeito. De cada Entendeu? edital. Previsto em cada edital. Exatamente. Perfeito. Obrigado. Então, tranquilo. Então, corrigindo, depois eu vou mandar para vocês corrigir esse material. Serão, no máximo, 60 parcelas, sendo a entrada com 10 parcelas mensais e o saldo é pago com os descontos devidos, que serão aí no total de 50 parcelas. Como eu falei no edital anterior, isso vai ser aplicado novamente para todos os editais, é a sanção imposta por eles, né, que é a questão da vedação e adesão a novas transações pelo prazo de 2 anos, independentemente se os valores a serem transacionados no futuro seriam os próprios que foram rescindidos ou seriam outros. Novamente, reforço aqui que, na minha opinião, minha humilde opinião, isso não faz sentido e é um tiro no pé para o próprio físico que se vê impedido aí de receber novos valores no futuro em razão de uma vedação como essa. Vamos agora para o edital 52. Esse edital 52, ele não é restrito à Receita Federal. Ele será utilizado tanto pela Receita quanto pela Procuradoria. Então, é o seguinte, ele será novamente direcionado à questão do contencioso, tá? Só que ele será direcionado para o contencioso específico, para um tema específico. E quando eu falo de contencioso, nesse caso aqui, ele não será um contencioso apenas administrativo, tá? O contencioso judicial também será possível ser transacionado nesse tipo de edital. Isso vale para os outros que eu vou falar daqui para frente, que serão aí em paralelo com a Procuradoria. Então, esse edital será adicionado aos temas que se encontram em debate aí em relação ao conceito de praça na aplicação do valor tributário mínimo nas operações envolvendo o IPI, tá? Então, uma transação específica. No momento da adesão, você se declarará, você confessará de forma retratável aquela dívida, você deverá efetuar o pagamento de uma entrada, tendo que pagar a primeira parcela até o último dia útil do mês da adesão, isso é, por exemplo, você efetuou, nós estamos em setembro, você efetuou essa adesão hoje. A primeira parcela você tem que efetuar até o final até o último dia útil desse mês. Ele não, por exemplo, se o último dia útil, se o último dia desse mês fosse no domingo, você não poderia estender esse pagamento para segunda-feira. Você teria que pagar na sexta-feira, que seria aí no dia 28. Esse edital ele vai até o dia 28 de novembro de 2025, tá? Vai ser possível a utilização do prejuízo do fiscal e da base de cálculo negativa, só que você vai precisar apresentar mais documentações, tá? Como, por exemplo, uma certificação assinada por profissional qualificado, contábil, né? Comprovando aquele prejuízo fiscal. Você precisará comprovar que você possui esse prejuízo. Nesse caso, você poderá novamente utilizar o prejuízo fiscal básico negativa e o valor de desconto será considerado
com base na recuperabilidade, isso é, a Receita Federal e a Procuradoria, eles fazem uma análise aí sobre o grau de recuperabilidade, né, se existe um alto grau de recuperabilidade ou não, e vai aplicar o desconto sobre isso. Já nos casos com relação à Procuradoria, deve ser também aplicado a questão da capacidade de pagamento, então isso também vai ser considerado, tá? E esse pagamento, ele você vai poder, por exemplo, se você tiver um valor depositado, por exemplo, numa conta judicial, se estiver discutindo aquele tema, e você tiver um valor depositado em razão daquela discussão, você vai poder utilizar, e você deve utilizar, na verdade, esse depósito para poder abater o valor a ser transacionado, isso é já antes mesmo da entrada. Você vai poder utilizar esse valor antes da entrada para poder bater o valor total a ser transacionado. Então, você utiliza esse depósito abaixo do valor transacionado e o saldo remanescente você vai aplicar a questão da entrada, depois prejuízo fiscal e os descontos concedidos. Nesse parcelamento, ele começará a partir de 13 prestações mensais, onde será concedido um desconto de até 65%, tá? Sendo possível a utilização de 30% do prejuízo fiscal de base-cálculo negativa. Você precisará efetuar uma entrada, pagamento de uma entrada de 30%, tá, do débito total a ser transacionado, em uma parcela única, tá? Todos esses casos serão parcela única, a entrada não será repartida como os outros dois casos, e o saldo remanescente você vai pagar em 12 prestações. Na outra modalidade será de 25 prestações mensais, desconto de até 55%, novamente, para poder utilizar o prejuízo de até 30%, vai ter que pagar uma entrada de até 25% em uma parcela única e o saldo remanescente é 25%. Eu só vou confirmar isso para vocês, mas, salvo engano, nesse caso aqui, você vai poder utilizar o prejuízo fiscal para abater da entrada. Eu só vou confirmar isso e coloco isso no material para vocês, que eu achei que eu tivesse colocado aqui. Eu acho que eu não coloquei de uma forma muito clara. Mas você vai poder utilizar o prejuízo fiscal para poder abater já na entrada. Vendo que é uma entrada muito maior do que a outra, que a outra são 5%, e você consegue parcelar essa entrada, e aqui você vai estar dando uma parcela maior de entrada e não podendo parcelar, vai, se eu não me engano, para utilizar o prejuízo fiscal, é base de cálculo negativa, claro, limitado aí em 30%. Continuando, os outros parcelamentos serão em 37 meses, com desconto de até 45%, utilização do prejuízo fiscal, uma entrada de 20% e o saldo remanescente de 36%. Aí depois, 49 parcelas, desconto total de 35%, entrada de 15% e saldo em 48%. Já na parcela em até 60 prestações, uma entrada de 10%, um desconto total de 25% e o saldo em até 60 prestações. Tá? É impreterível ter o entendimento de que o prejuízo fiscal só poderá ser utilizado aquele levantado e escriturado até o dia 31 de dezembro de 2024. Tá? Você não poderá o prejuízo acumulado até a época da adesão, somente o que foi feito até o final do ano anterior. Caso não tenha, como eu falei para vocês, nesse tipo de edital, nesses próximos editais, você vai poder utilizar possíveis depósitos que você tenha feito para poder abater o valor inicial, tá? Mas, contudo, caso você esteja em discussão sobre esse tema, mas você não tenha nenhum depósito realizado, isso não é um problema, você vai poder participar com as mesmas condições. A única diferença é que você não vai ter aí esse depósito para dar um abatimento inicial já sobre o total a ser transacionado, tá? Essa é a única diferença de uma questão para outra. Próximo edital é o edital 53. As condições dele são idênticas ao edital anterior, e aqui eu vou até me dar uma estendida mais até por causa do horário, senão o Reinaldo e a Eli brigam comigo. Esse edital ele será direcionado para o preço de transferência pelo método de revenda de menos lucro, pelo PRL, então será para essa questão do preço de transferência, de forma específica.
será efetuada, possível efetuar essa transação até o dia 25, de 28 de novembro de 2025, e as demais condições são iguais, as mesmas que eu falei no edital anterior. A questão das parcelas, dos descontos, do prejuízo fiscal, da sanção de 2 anos e da possibilidade de utilização de possíveis depósitos que se encontrem aí para discussão desse tema. O edital 54. O edital 54 é relacionado à incidência de PIS e COFINS sobre o valor decorrente da venda de ações na Bolsa de Valores, bem como do capital, do ganho de capital que ocorresse com essa questão, onde haveria aí a incidência do imposto de renda e da contribuição social. Então, será uma transação direcionada para esse tipo de tema, novamente, que se encontre em discussão administrativa, se é processo administrativo ou, ou judicial. Lembrando uma coisa bem interessante, retornando aqui ao edital, aos 2 primeiros editais na Receita Federal. O primeiro edital, que é o edital de menor valor, não há necessidade de ter ocorrido a apresentação de defesa, tá? Você vai poder efetuar a transação, que só retornando aqui um pouco, e aqui eu peço minhas desculpas, o edital 4. No edital 4, que é aquele direcionado para pequenos valores, você vai poder transacionar independentemente se você apresentou defesa ou não, se você tem recurso ou tem impugnação ou manifestação de conformidade. Se você ainda não apresentou e você está naquele lapso aí de apresentação, você pode efetuar a adesão a essa modalidade de transação, tá? Já no edital número 5, isso não ocorre, você precisa ter apresentado defesa para poder efetuar a adesão com essas condições. Retornando aqui ao 54, como eu falei, ele será adicionado para essa questão de incidência de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS incidentes sobre a questão da venda de ações na Bolsa de Valores, onde houver aí um ganho de capital. As condições serão as mesmas dos outros editais, o edital 53 e o edital 54, com adesão até o dia 28 de novembro, utilização do prejuízo fiscal, os mesmos descontos, as mesmas parcelas, a mesma possibilidade de utilizar os possíveis depósitos judiciais para poder abater o valor inicial e também a sanção de 2 anos. Edital 58, e agora falta só o 58 e o 59. O 58 será sobre incidência de PIS e COFINS em relação aos valores referentes a bonificações ou descontos consignados obtidos no comércio varejista das indústrias e demais fornecedores. Então, assim, é um tema extremamente específico. Como eu falei, do edital 52 até o 59 são transações em relação ao contencioso, mas serão de forma apenas específicas. Nesse caso aqui, novamente, serão as mesmas condições do edital anterior, com a diferença apenas em relação ao prazo para adesão. O prazo para adesão dessa transação será até o dia 29 de dezembro, tá? Mas os demais quesitos são iguais. Parcelas, descontos, utilizações, abatimentos e penalidades. Último edital. Esse edital é ligado à questão daquelas ações de stock options, né? E PLR, Previdência Complementar. O que é isso? É quando você utiliza ações da empresa como forma de pagamento do funcionário, né? Você paga o funcionário com ações da empresa, paga o PLR dele com ações da empresa, faz uma previdência privada para ele através de ações da empresa. Então, será sobre a questão da questão da pessoa física aqui, imposto de pessoa física. Pessoa física, contribuição social e contribuições de terceiros. Você poderá utilizar os mesmos quesitos dos modelos anteriores e você terá uma adesão até o dia 29 de dezembro. Basicamente, como eu falei, a Receita Federal e a Procuradoria, nesses últimos 2 meses, fez um mutirão de editais, né? Eu acho que, como a gente já vem conversando, né, Reinaldo, a sede arrecadatória do governo federal está gigantesca. Então, o que ele puder fazer para poder colocar dinheiro para dentro, ele vai fazer. E é exatamente essa questão. Por isso que eu acho estranho, eu acho contraditório você aplicar uma sanção de 2 anos para descumprimento. Então, assim, não faz muito sentido. Mas são basicamente esses editais que estão sendo tratados agora.
Próximo tema, e aí eu peço já minhas excusas, que provavelmente eu vou tomar aí uns 10 minutinhos a mais. Eu vou tentar correr os Tudo demais bem. questões aí. Falando agora sobre outro tema, que é a questão da incidência da contribuição previdenciária, patronal, contribuições de terceiros e do RACH, sobre os valores pagos ao menor aprendiz, né? Aquelas bolsas de auxílio que são pagas ao menor aprendiz. Como a gente sabe, hoje o comércio, a indústria, as prestadoras de serviços são obrigadas a contratar uma determinada quantidade de menores aprendizes. E sobre esse serviço, sobre esses contratos, é pago um auxílio mensal, né? E a discussão incidiria exatamente nessa questão, de que os contribuintes alegam que esse valor é um incentivo, é uma bolsa de estudos propriamente dita, que é paga aos menores aprendizes, que estão lá para poder aprender uma profissão, ter uma capacitação técnica. Então, assim, você aplicando uma incidência da contribuição previdenciária sobre essa questão, você estaria desincentivando esse tipo de contratação, né? Então, esses valores não teriam aí um caráter remuneratório propriamente dito, porque esses menores aprendizes não seriam, na verdade, empregados, né? Eles receberiam ali uma remuneração, mas não seriam, de fato, empregados da empresa. Eles teriam um contrato de prestação de serviço por um tempo determinado, podendo fazer uma efetivação após o contrato, ou até mesmo no decorrer do contrato, mas não seria funcionários propriamente ditos, para termos de incidência e de enquadramento da contribuição previdenciária de acordo com o artigo 195 e o artigo 195 da Constituição, perdão, e o artigo 22 da Lei 8.212. Contudo, apesar dessa discussão e desse fundamento utilizado pelos contribuintes, novamente, uma decisão contrária ao contribuinte, né? Porque está tendo uma enxurrada, está praticamente um 7-1 nesse placar de decisões favoráveis ao fisco e decisões favoráveis aos contribuintes, e o STJ entendeu que, na verdade, o menor aprendiz ele é um empregado. Ele é um empregado como qualquer um outro, e, por essa razão, o valor que ele recebe é um salário. E, assim sendo, haveria aí a incidência da contribuição previdenciária patronal, contribuição de terceiros e contribuição do RAT. Esse tema, apesar de já ter ocorrido a publicação desse julgamento, ainda está em discussão. Em um dos recursos especiais que foram aí afetados pela sistemática dos recursos repetitivos, houve a oposição de embargos de declaração. Tá? Nesses embargos não houve o requerimento de modulação, mas apenas o combate realmente à decisão proferida pelo STJ, e assim requerendo aí a aplicação de efeitos infringentes, né, que é aqueles efeitos de reforma, para que seja concedido assim ao tema em favor dos contribuintes e afastando a incidência da contribuição previdenciária patronal, de teatro de terceiros e do RAT sobre a bolsa paga aos menores aprendizes. Então, assim, é um tema que está aí já meio que pacificado, mas ainda está em discussão. Até agora, esse tema foi julgado agora no dia 13 de agosto, então, assim, muita gente ingressou com ação antes mesmo desse julgamento, com a pretensão aí de pegar uma possível modulação, mas até o presente momento não houve aí nenhuma modulação e também está sendo aí julgado e foi desfavorável ao contribuinte. Entrando agora no último tema, e eu vou tentar fazê-lo de forma mais séria possível, tá, Eli? Como todos sabem, no começo do ano, todos já foram surpreendidos com as sanções tarifárias que o presidente Donald Trump vem aplicando, né? Para alguns países, ele aplicou uma sanção já de imediato grande, como foi o caso da China, que houve aquele embate inicial, que a China falou o seguinte: você vai me aplicar aí uma sanção gigante, eu também vou aplicar uma sanção para você. E ficou nesse embate e acabaram entrando num acordo. Nesse primeiro momento, havia sido aplicada uma sanção, uma tarifa para o Brasil de 10%. Isso foi visto até com bons olhos, porque, de acordo com os outros países, o Brasil recebeu uma das menores tarifas. Acontece que, né, e aí vem aí uma questão política, enfim, na minha opinião, uma questão louca de interferir
na soberania de um outro país, tá? E aqui eu não estou fazendo, às vezes, tomando um lado de esquerda, direita, nada do gênero, mas é, sim, uma interferência direta na soberania de um país, onde o Donald Trump, em julho, salvo engano, julho ou junho, ele aumentou essa tarifa do Brasil, tá, de 10% para 50%, causando um impacto que pode causar um impacto devastador aos exportadores brasileiros, onde ele utiliza como fundamentação, como justificativa, que havia aí um desequilíbrio entre os produtos internos americanos e os produtos brasileiros, onde causava um impacto de reduzir o comércio interno, né, em razão dos valores praticados pelo Brasil. Outra justificativa que ele utiliza seria o que ele considera como caça às bruxas em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, onde o presidente Donald Trump entende que o relator do processo no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, estaria sendo ditatorial aí, que está sendo uma perseguição injustificada, de acordo com ele, ao ex-presidente Bolsonaro, inclusive aplicando outras sanções de forma explícitas ao ministro do Supremo. E outra justificativa que ele utilizou foi a questão do marco da internet, marco civil da internet, né, que foi julgado há pouco tempo e definido pelo Congresso Nacional e pelo próprio Supremo, que definiram que as empresas de internet americanas de qualquer outro país, para operar no Brasil, precisam se adequar às leis brasileiras, precisam ter um escritório domiciliado dentro do território nacional e precisam obedecer às leis brasileiras, né? Donald Trump achou isso aí um verdadeiro absurdo, né? Fazer as empresas americanas a se abaixar às leis brasileiras, a obedecerem às decisões do Supremo, como a gente viu aí a questão do caso do próprio ex-Twitter e atual X, que houve aí várias sanções, que foi impedido de utilizar por um tempo se não se adequasse às leis brasileiras. Então, uma justificativa que ele utilizou também foi essa. Pois bem, diante desse embate, o governo brasileiro, nesse ponto, eu admito aí que foi extremamente rápido, já começou a tomar providências, até porque não poderia tardar a tomar essas providências, para combater os impactos negativos às exportações brasileiras. O governo brasileiro, como o Reinaldo bem sabe, já apresentou aqui no grupo, através de uma apresentação, implementou o Plano Brasil Soberano, porque o governo brasileiro entende que, de fato, essa tarifa norte-americana estaria sendo contrário à soberania do país, e ele estaria também interferindo diretamente, o que, na minha opinião, realmente é um absurdo. Isso é independente de questões políticas, ideológicas, mas para mim isso aí é um absurdo, para mim não existe. E o processo é dividido em 3 pontos, tá? Diplomacia, apoio financeiro e diversificação do mercado. Com relação à diplomacia, é a questão da negociação com o governo americano, buscando aí uma redução da tarifa aplicada aos produtos brasileiros, reduzindo pelo menos até o patamar que foi aplicado no início do ano de 10%, que seja realmente negociado ou realmente tirado essa tarifação para o mercado brasileiro. Então, está sendo buscada essa diplomacia, essa negociação com o governo americano. Foi implementado também uma linha de crédito para os exportadores brasileiros, tá? Com uma liberação de 30 bilhões de reais em linhas de crédito, que serão gerenciadas pelo BNDES, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e com uma possibilidade de redução, de abatimento dos valores a serem parcelados da linha de crédito, como vai funcionar. Então, aí, condições especiais para que ocorra aí um menor impacto e ajude os exportadores a se organizarem nesse período inicial que vai ser aplicada essa tarifa, que já começou, se não me engano, agora em agosto. Não é isso, Reinaldo? Me corrija se eu estiver errado. Correto. Maravilha. E outro
outro braço utilizado pelo governo brasileiro é a expansão do mercado internacional brasileiro, buscando acordos e negociações aí com blocos econômicos, como a União Europeia, a Ásia e o Oriente Médio. Então, assim, até mesmo uma coisa que foi utilizada pelo presidente Lula é o questionamento do porquê que a moeda norte-americana é utilizada para comércio internacional, independente se você está fazendo comércio com os Estados Unidos ou não. Foi, inclusive, defendido a criação de uma nova moeda que permita a negociação independentemente da cotação do dólar. Foi, inclusive, sugerido, se eu não me engano, uma moeda criada pelo governo chinês e vem sendo utilizada para fugir das cotações do dólar. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu vi essa notícia, achei bem interessante, que o CEO, né, da Chili Beans vem utilizando a moeda chinesa para negociar o fornecimento de suas mercadorias. Então, assim, já vem aí escapando do dólar, utilizando de uma forma de um planejamento, né, comercial e financeiro para poder fugir dessas cotações e ter aí maior impacto e ter aí um maior faturamento, porque aí ele consegue fazer uma negociação utilizando outra moeda que é menor que o dólar, e isso acaba na hora de ele efetuar as vendas dele no Brasil, impacta não somente na questão do preço, que ele consegue negociar melhor os preços da revenda dele, mas também do faturamento dele. Então, acho isso bem interessante, é uma coisa que muitas empresas já vêm se utilizando ultimamente. Mas o nosso ponto de vista aqui, e o objeto dessa apresentação, é o governo do Estado de São Paulo, que também se movimentou diante desse tarifaço implementado pelo governo americano. Como todos sabem, o Estado de São Paulo é um dos grandes polos de exportação, né? Sendo aí o primeiro, na minha opinião, no mercado interno brasileiro, com maior quantidade de exportações, seguido aí do Rio de Janeiro, Santa Catarina. Então, ele implementou 2 programas, né? Na verdade, ele utilizou um programa que já existia e implementou um outro. Um é a questão do programa proativo, que já existia já há algum tempo, que é uma forma de você negociar os créditos de ICMS, né? Utilizando ele para poder pagar despesas. E o outro é a liberação de uma linha de crédito de exportador, que será movimentada e será administrada pelo programa Desenvolve SP. Tá? Inicialmente, e aí já me adiantando, essa linha de crédito tinha sido inicialmente concedida em torno de 200 milhões, eu não lembro agora que eu coloquei, mas enfim, foi construído uma vez em 200 milhões e agora ele aumentou para 400. Isso dá uma maior quantidade de linha de crédito. Com relação ao programa proativo, como eu falei, ele foi instituído pela Resolução 67 de 2021, tá? E agora ele está sendo utilizado de forma específica para os exportadores brasileiros. Como todos sabem, como a empresa que é exportadora, ela não tem aí, ela tem a isenção, né? Nem a imunidade, mas a isenção de ICMS, ela não paga o ICMS, é um incentivo do governo para que torne as mercadorias brasileiras mais competitivas com os valores praticados no mercado internacional. Então, assim, não há aí uma incidência de ICMS. O que acontece? Quando a empresa é única e exclusivamente exportadora, ela acaba acumulando aí um crédito de ICMS em razão dos insumos que ela recebe e dos seus fornecedores. Então, é o seguinte, ela acaba vendo um cúmulo de ICMS que ela acaba não conseguindo utilizar para o pagamento do próprio ICMS, porque ela não é contribuinte de ICMS, porque ela, na verdade, ela mas ela ocorre essa isenção aí porque ela é exportadora. Então, esse mecanismo ele permite que as empresas exportadoras utilizem esses créditos acumulados para negociá-los, seja vendendo para terceiros e havendo aí uma aquisição de valores, ou até mesmo pagamento de fornecedores, né? Efetuando o pagamento através da liberação desses créditos. Isso é, a empresa tem um crédito, por exemplo, tem uma fornecedor que tem uma mercadoria que você vai estar exportando de 100 mil. Você tem que pagar 100 mil para ele. Você tem 100 mil de créditos acumulados de ICMS, você consegue pagá-lo transferindo esses créditos.
Então, o governo do Estado de São Paulo, esse programa, ele funciona por rodadas, né? Então, foi implementado aí a 12ª rodada pelo governo do Estado de São Paulo, especificamente, em especial, na verdade, para os exportadores, sendo concedido aí um limite global de transação de 1,5 bilhões de reais, tá? Onde cada empresa, cada exportador, poderá utilizar até 20 milhões, perdão. Tem uma modulaçãozinha, né, Felipe? 20 milhões é o limite de até 120 milhões por empresa para liberação de crédito Isso. acumulado, né? Demais Uhum. empresas exportadoras com valor inferior dentro do mesmo período, o limite é de até 30 milhões, tem uma parada assim. Exatamente. Tá. Se a empresa movimentou até 20 milhões de exportações com os Estados Unidos no período de 2021 até 2024, já vai ocorrer essa liberação, essa facilidade de liberação de transferência de até 120 milhões de reais. Se a empresa não alcançou esse valor de 20 milhões, poderá solicitar até 30 milhões. É uma redução Perfeito. significativa, mas, querendo ou não, acaba sendo uma ajuda aí que pode influenciar na continuidade dos serviços. Como eu falei, é um programa que ele funciona por rodadas, então a empresa precisará ingressar com um requerimento de adesão junto ao sistema de peticionamento eletrônico da Cefaz de São Paulo, que é o CIPET, tá? E precisará cadastrar com esses créditos cadastrados no Ecredac, todos eles confirmados, todos eles homologados, precisará comprovar esses valores para que ocorra essas liberações, tá? E aí é mais ou menos uma questão de tempo. Vendo essa liberação, você vai poder utilizar para poder pagar seus fornecedores. E não somente isso, mas empresas também, por exemplo, eu falei com relação às empresas que funcionam apenas como exportadoras. Mas aquelas empresas que funcionam tanto como exportadoras, mas também praticam comércio no mercado nacional e são aí contribuintes de fato de ICMS, poderá utilizar esses créditos, inclusive, para abater esses valores devidos de ICMS. Tá? Partindo agora para o último, que é o crédito, o limite de crédito concedido pelo governo do Estado de São Paulo, giro do exportador. Como eu falei, em julho, ele concedeu um limite aí de 200 milhões de reais, e agora, em julho, início de agosto, ele aumentou esse valor para 400 milhões, tá? Esse programa será, como eu falei, desenvolvido e administrado pelo Desenvolve SP, e cada empresa terá um limite aí de até 20 milhões de reais em crédito para obter. Só que para isso ela precisa, novamente, observar algumas questões para poder fazer uso dessa questão. Pois bem, sobre esses valores que você tomar como empréstimo, junto ao Desenvolve São Paulo, você terá um juros aí mensal a partir de 0,27% ao mês, mais o IPCA, tá? O prazo de pagamento é até 60 parcelas. E a primeira parcela você não precisará pagar de imediato. Você pode pagar depois de um ano. Então, assim, você pega agora só daqui a 12 meses você vai pagar a primeira parcela. Então, isso também dá um incentivo maior de fluidez no fluxo de caixa para se adaptar essa questão do tarifaço e causar um impacto menor de imediato. Para poder efetuar esse requerimento, o contribuinte precisará acessar o site do Desenvolve São Paulo, apresentar um requerimento, preencher um formulário, tá? Precisará comprovar que teve pelo menos 25% de suas operações realizadas com o governo norte-americano, certo? Com comércio americano, no período de 12 meses a 24 meses, e precisará demonstrar o impacto que isso vai causar para a sua empresa. Isso é, você precisa, de forma bem simples, aí você precisará demonstrar que você teve uma fluidez de negócios celebrados com o comércio norte-americano, no decorrer de 12 a 24 meses, e demonstrar esses impactos, o que isso vai te causar no dia a dia. Apresentadas essas informações, esses dados serão analisados
e depois haverá a concessão à liberação do crédito, novamente com a primeira parcela apenas para daqui a 12 meses. Eu me dei uma olhadinha no documento que o governo norte-americano publicou, porque ele viu que a questão dele ia pesar, né, o Reinaldo. Então, na hora que ele publicou esse tarifaço aí, ele tirou alguns produtos desse tarifaço, porque ele sabe que são produtos que ele não tem no mercado interno ou são de difícil acesso no mercado interno. Então, caso houvesse esse tarifaço, haveria um impacto gigantesco no mercado interno norte-americano. E dentro dessas mercadorias que ele deixou aí afastada dessa tarifa de 50%, dentre outras, eu separei essas que estão ligadas exatamente a essa questão de borracha e pneus. Eu coloquei todas as restrições de acordo com o que estava na própria nomenclatura do documento assinado. E eu posso depois disponibilizar para vocês esse documento, que está em inglês, vocês podem colocar aí, depois para poder traduzir e verificar quais são esses produtos. Viu, doutor Felipe? Oi? Na verdade, essa exclusão, se eu não estou errado, da, de onde ela foi extraída, ela se restringe à aplicação em aeronaves comerciais. Então, nessa última decisão publicada, né, em que Uhum, se estabeleceu a alíquota adicional de 40%, além das 10%, né, perfazendo 50%, houve essa notação aí, né, de exceção, né? é exatamente isso, Nós Ronaldo. e aí nós já veiculamos para os associados uma consulta em relação aos demais itens que não Uhum, estão inseridos nessa prerrogativa, ou seja, elas têm a incidência de 50%, uhum, especialmente as autopeças de borracha, porque existe uma seção chamada 232 que prevê uma redução, não é uma redução, é uma aplicação tarifária de 25% somente para as autopeças, em que lá não constam todas as autopeças de borracha, razão pela qual a gente entende que caberia um pleito ao menos, né, de adequação dessas NCMs nesse capítulo 232, porém, aqui já trazendo uma atualização de ontem, né, nós enviamos expedientes para vários órgãos dos Estados Unidos, inclusive para o Senado americano, para os representantes que compõem a Câmara de Comércio Exterior do Senado americano, requerendo a exclusão dos itens de autopeça dessa lista, uhum, pois o governo, a CNI está lá com uma missão em Washington, né, tentando iniciar uma tratativa negocial para extrair, para obviamente demover o governo dessa decisão tarifária, mas o embaixador que foi destacado para acompanhar essa missão, ele já trouxe ontem à noite a notícia de que é provável que, num primeiro momento, não acontecerá nenhuma medida aí de exceção, muito menos de uhum, revogação do tarifaço, né? E de que há uhum. um diálogo muito inicial ainda, né? Exato. Nós estamos preenchendo e participando de todas essas comissões. O vice-presidente da Fiesp, o Cervoni, eu conversei no dia que ele embarcou para Washington, ele levou o nosso expediente em mãos para Washington. Enfim, a CNI também esteve com o nosso expediente, pois fizemos algumas reuniões na semana passada sobre o tema. E aqui fica o pedido reiterado aos associados de que, porventura, exportam para os Estados Unidos, de que reportem para nós, no escritório, na BIAB, no Sindibor, o impacto de suas do tarifaço sobre as suas vendas para os Estados Unidos, para que a gente possa incluir na nossa lista de pedidos de exceção, pois no quesito autopeças, no primeiro momento, nós não estamos pedindo a inclusão na seção 232,
pois o nosso receio é de que depois que, eventualmente, essa medida provisória do tarifaço de 50% venha a ser revogado, se nós migrarmos os nossos NCMs para a lista 232, para a Vocês fiquem seção vinculados, 232, né? ficamos lá para o resto da vida. Então, a gente estrategicamente iniciou a negociação com o pedido de exclusão da lista dos 50%, e, ou ainda que ela seja anotada nas exceções, tal qual as aeronaves, mas não restrita às aeronaves, tire essa restrição de exclusividade às aeronaves, Uhum, né? Ela exato. tenha uma aplicação no seu inteiro teor, e numa segunda e última hipótese de que se apresentar essas tarifas como uma medida de duração mais perene, eventualmente a gente pode pleitear que elas sejam inseridas na seção 232. Então, é muito importante que os associados nos reportem as suas prioridades, para que, Exato. obviamente, a gente possa elencar numa negociação, pois, como tem se noticiado, as negociações elas estão muito apertadas, né? Em que pese o seu estágio embrionário, e, obviamente, a gente tem que apresentar as nossas prioridades nessas Exato. reuniões. É Até isso, para você desculpa, não ter doutor Felipe, inconveniente. aí o Não, não, aporte. é exatamente isso, é exatamente essa questão. Esses produtos, eles estão vinculados à parte de aeronaves, como você mesmo falou. Eu só não coloquei aqui de forma específica, mas estão realmente relacionados a isso. E não, de fato, a verdade, Reinaldo, é que essa questão do tarifaço americano não é unânime, inclusive entre eles, né? Então, é o seguinte, você vê que é uma prática do governo atual, do presidente atual. Então, você vê aí as situações na própria corte norte-americana de decisões que contrariariam aí a aplicação dessas tarifas, até mesmo desentendimentos no próprio Banco Central americano. Então, você vê que é uma questão real, cara, vamos dizer bem real, é uma questão política, né, Reinaldo? Única e exclusivamente. É o governo Absolutamente. Trump, desde o começo, desde o primeiro momento que ele voltou, ele quer falar o seguinte: eu é que mando em tudo. É isso que ele quer fazer. É isso que ele quer bancar o de bonitão. Ele É acha isso. que ele é o Capitão América, que ele é o super-homem, que ele vai resolver o problema de todo mundo através das imposições e loucuras dele. A verdade é grande essa. Então, basicamente, gente, era isso. Muito obrigado aí a todos vocês que me aguentaram aí por mais 23 minutos e conseguiram comparecer hoje. Me desculpa, Reinaldo, pela tomada da hora, Eli também. Eli, depois eu te mando esse material atualizado com as devidas correções. E muito obrigado a todos e, novamente, obrigado por entenderem a questão da troca desses dias de ontem para hoje a reunião. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Felipe. Sua exposição foi extremamente completa. Os assuntos eles exigiam esse detalhamento, principalmente sobre os programas de transação tributária federal, em que pese exaustiva a quantidade de informações, mas, Uhum. enfim, elas precisam ser postas para que se entenda quais as diferenças entre uma e outra. E aquilo que está vigente, até porque, né, o prazo permanece aí um tanto quanto exíguo para que as empresas tomem suas decisões. Então, Exatamente. eu sei que os escritórios, a ANR, você está pessoalmente à disposição das empresas para poder ajudar a tomada dessas decisões, não obstante aí os seus contatos na tela. Uhum. E os demais assuntos também de uma extrema importância, e nós só temos a agradecer. E eu só tinha uma dúvida, apesar do horário, eu não vou deixar de fazê-la só para você me ajudar com uma questão aqui. Em relação à questão do split payment, né? E É o fluxo de trava-língua, caixa, né? é o trava-língua, o split payment. E aí a dúvida é a seguinte: em relação aos contratos comerciais, né? As empresas precisariam se preocupar em fazer adequação nesses contratos agora, nesse ano de 2025, prevendo já o início da implementação em 2026? Olha, eu acho que já seria uma movimentação interessante você começar a se ajustar a partir de agora. Para quê? Para que você consiga se adaptar, né?
e adaptar os seus contratos de um modo que te conceda o maior fluxo de caixa conforme você vai recebendo. Então, é o seguinte, se a gente parar para analisar que o ano de 2026 já funcionar como um ano teste e que o start vai começar realmente em 2027, eu acho que já seria interessante você já começar, até porque vai começar já a ser utilizado esse tipo de situação já em 2026. Então, sim, eu acho que já seria importante já começar a adequar os contratos comerciais de acordo com essa questão do split payment. E volto a repetir, eu acho que seria muito interessante para as empresas que não utilizam de um sistema de inteligência artificial ou qualquer outro sistema que auxilie nessa questão do fluxo de caixa, que dê uma melhor visibilidade e aplicabilidade dela no dia a dia, eu acho que é interessante já começar a fazer isso agora. Porque quanto antes você faz isso, você consegue se adaptar. Você vai ter um período mais de adaptação para que você coloque o seu financeiro, o seu dia a dia em ordem para que isso não te cause impacto, porque impactos vão acontecer. Até que tudo esteja correndo, não vai acontecer, porque, querendo ou não, vai haver judicialização nesse começo. A gente já sabe, são várias teses aí que já são formadas, inclusive sobre a questão do split payment e sobre essa questão de creditamento. Então, sim, eu acho que é interessante já começar essa evolução dos contratos e já começar essas tratativas agora, como uma forma até mesmo de adequação. E para quê? Para que quando ocorra o start definitivo dessa questão, você já esteja com tudo aí já organizado, tudo certinho. Você precisa correr atrás do tempo perdido. Excelente, perfeito, doutor Felipe. Muito obrigado mais uma vez. Não vejo aqui perguntas no chat. Se alguém quiser usar o microfone, fica à vontade. Eu vou encerrar a nossa reunião, agradecendo a RN Advogados, ao doutor Felipe Agra, nosso coordenador, ao nosso time organizador aqui, em nome da Elielma Lopes, que nos acompanha, e desejar a todos uma boa continuidade de dia e até a próxima reunião. Lembrando, Até a por próxima. favor, sempre, né, enviem sugestões de temas para as nossas futuras reuniões e assim a gente consegue sempre trabalhar de forma customizada para vocês. Certo, doutor Felipe? Certo? E aí consegue dar um direcionamento melhor para os temas, né, de acordo com os interesses, que é claro que é o objetivo dessa reunião aqui. É realmente atender os interesses de todos que estão aqui. Perfeito. Um bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Felipe. Um forte abraço. Forte abraço, bom dia. Tchau, tchau.